Salve, salve, nação rubro-negra! Está no ar a primeira edição do programa do Mr. Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Ídolo eterno e inesquecível na história do Flamengo enfrenta o jogo mais difícil da sua vida. Rebeca Andrade dá show e fica com a medalha de prata em Paris. Flamengo recusa a primeira proposta do Rennes da França por Fabrício Bruno. Zenit pede titular do Flamengo para negociar Claudinho em definitivo. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem as notícias mais quentes do Flamengo. Olá você, muito bom dia. Nessa quinta-feira aconteceu as disputas mais aguardadas das Olimpíadas de Paris 2024. A Simone Biles e a Rebeca Andrade disputaram com grandes exibições o ouro individual geral da ginástica artística. A americana mostrou por que é considerada uma das maiores de todos os tempos e ficou com a medalha de ouro, enquanto a nossa querida Rebeca Andrade pressionou até o final e ficou com a medalha de prata. Parabéns, Rebeca, você arrebentou, muito orgulho. Simone Biles enalteceu o talento da rubro-negra. Após a sua apresentação, a ginasta americana deu entrevista para veículos de imprensa dos Estados Unidos e destacou o quanto a Rebeca exigiu dela nas Olimpíadas. Aspas, eu não quero mais competir com a Rebeca, eu tô cansada, ela está muito perto de mim. Fecha aspas, disse lá a atleta. Nunca tive uma atleta tão próxima, então isso definitivamente me deixou alerta e trouxe à tona a melhor atleta que há em mim. Então, estou animada e orgulhosa de competir com ela. Mas estou ficando desconfortável, pessoal, finalizou a campeã olímpica. A ginasta do Mengão se mostrou contente com os elogios de Simone Biles e ressaltou a grandeza da sua adversária. Vale lembrar que as duas ainda vão se enfrentar em Paris nas finais do salto, da trave e do solo. Minutos depois da fala da norte-americana, a Rebeca comentou sobre o duelo. Aspas, saber que eu dei trabalho para ela é muito legal, não é não? Ela é a melhor do mundo e, como eu falei, a Simone é um fenômeno e a gente não viu só isso aqui, mas em várias competições que ela já fez. É um orgulho poder competir ao lado dela, disse a atleta do Flamengo. Parabéns, Rebeca, você é demais! Conforme o perfil Flabase informou, visando se consolidar no continente americano, o Flamengo fechou uma parceria com o Kiala Futebol Clube da Angola. O clube foi fundado pela cantora Kelly Key e o empresário Mico Freitas, que formam um casal. Nessa quinta-feira, os proprietários foram ao Ninho do Urubu e finalizaram os últimos detalhes com o Flamengo da parceria. A intenção do Flamengo é nítida. Como está tendo sucesso com o atacante nigeriano Chola, o clube quer expandir no mercado e trazer mais jogadores de origens africanas para o clube e, sendo assim, o Flamengo vai enviar scouts ao Kiala Futebol Clube para observar os jovens talentos que estão se destacando pelo clube. Provavelmente, o time angolano vai manter um percentual dos jogadores que o Flamengo se interessar. Localizado no município de Viana, em Angola, o Kiala Futebol Clube é um clube jovem. O território é conhecido na região como de farta concentração de jovens talentos para o futebol. Em suas redes sociais, a cantora Kelly Key, muito bonita, vibrou com a oportunidade. Legal, gostei. E você, acha uma boa essa parceria do Flamengo? Coloca aí. Há pouco mais de um mês do início do prazo oficial para inscrição de candidaturas, a eleição do Flamengo ganhou na noite dessa quinta-feira mais 2 postulantes à sucessão de Rodolfo Landim. Enquanto o grupo Fla Tradição, comandado pelo ex-presidente do Conselho Fiscal e algoz do Zico, capitão Léo, fazia evento para lançar a candidatura de Pedro Paulo, o portal Mundo Rubro-Negro anunciava a entrada no páreo também do Valim Vasconcelos.
Com isso, passam a ser 5 pré-candidatos à presidência do Flamengo: Rodrigo Dunche de Abrantes, Luiz Eduardo Batista BAP, Maurício Gomes de Matos, Valim Vasconcelos e agora o Pedro Paulo. Apesar da dificuldade para se viabilizar, o Valim decidiu se lançar candidato, após também não conseguir o apoio de nenhum dos 3 candidatos à sua pretensão, que é ser presidente do Conselho Deliberativo do Flamengo. O Dunche de Abrantes apoia o Landim, que já inclusive se candidatou ao Deliberativo. O BAP não quer se comprometer com um candidato ao COD antes da eleição à presidência, mas acenou com a vaga para Ricardo Lomba. E o MGM ainda não sabe como vai se posicionar na eleição ao COD, mas negocia uma aliança com o ex-presidente Eduardo Bandeira de Melo, desafeto de Valim Vasconcelos. O Flamengo disse não à primeira proposta oficial do Rennes da França pelo zagueiro Fabrício Bruno. O rubro-negro não fecha as portas para uma possível negociação, mas não apresentou até agora uma contraproposta ao clube europeu. Segundo o portal ge.com, os franceses apresentaram a oferta de 14 milhões de euros, cerca de 85 milhões de reais na cotação atual, e 12,5 euros seriam fixos, com 1,5 milhão de euros como bônus por 90% dos direitos do jogador do Flamengo. Em maio, o West Ham da Inglaterra ofereceu 13 milhões de euros, somados a 1,5 milhão de bônus por 100% do jogador, que optou por continuar no Flamengo. Recentemente, o Rennes contratou o zagueiro Léo Ostigard, da Noruega, mas a chegada do zagueiro não interfere numa possível ida do Fabrício Bruno para a França. O Flamengo não se opõe a um possível acerto, visto que aceitou a proposta do West Ham anteriormente. Mesmo com a grande fase do camisa 15, o alto valor garante uma busca por reposição, além da qualidade dos outros zagueiros que o clube tem em seu elenco. Desde a sua chegada ao Flamengo em 2022, o Fabrício Bruno, de 28 anos, conquistou 3 títulos pelo clube: Libertadores 2022, Copa do Brasil 2022 e Campeonato Carioca 2024. Com 6 gols marcados em 128 partidas, ele tem sido extremamente importante para o clube, sendo titular do Tite absoluto na maioria das partidas. A sua velocidade e a sua força no jogo aéreo são as suas principais características, recentemente sendo escolhido pelo grande atacante Luizito Soares como defensor que melhor o marcou durante a sua passagem pelo futebol brasileiro. Aí eu te pergunto, você acha que o Flamengo deve mesmo vender o Fabrício Bruno? Coloca aí. O Flamengo aceitou aumentar a proposta pelo meio-campista Claudinho do Zenit. Agora, a diretoria se aproximou da pedida de 18 milhões de euros, 106,9 milhões de reais na cotação atual, de forma parcelada. Os russos querem em 3 parcelas. Entretanto, os russos ainda não responderam, demonstrando que não desejam vender o jogador de 27 anos. Inclusive, já tentaram a renovação contratual com ele, sem sucesso. O Bolavip Brasil apurou que no início das tratativas, o Zenit chegou a pedir a chegada do Pedro em troca da liberação do Claudinho. Os russos nunca esconderam a admiração pelo artilheiro do Flamengo. Obviamente, por se tratar do seu principal jogador na temporada, a diretoria vetou veementemente qualquer possibilidade de inclusão do camisa 9 e deixou claro que vai querer, sim, apenas comprar o jogador brasileiro. O entendimento da diretoria do clube é de que o Zenit está enrolando, tendo em vista o prazo da janela de transferências. Contudo, as negociações seguem em andamento e ainda existe otimismo por parte da diretoria rubro-negra. No último sábado, dia 27, em partida válida pelo campeonato russo, o Claudinho foi titular na goleada por 4-0 sobre o Rubin Kazan. O meia foi substituído aos 64 minutos de jogo e saiu bastante incomodado e chateado com o treinador. Claudinho e seus representantes tiveram mais uma reunião com o Zenit e rechaçaram a renovação de contrato.
O meia manteve o desejo firme de se transferir para o Flamengo e recusou qualquer chance de uma renovação com o time russo. A diretoria do Flamengo insiste na contratação do Claudinho, mas esbarra no jogo duro dos russos. Em um momento, o Zenit chegou a aceitar a venda por 18 milhões de euros, mas depois recuou e fez novas exigências. A negociação continua. Durante a sua passagem pela zona mista do Maracanã, depois daquele amasso aplicado pelo Flamengo no Palmeiras, o Marcos Braz atualizou o status da negociação e cravou que o Flamengo está comprometido mesmo a realizar essa operação. Aspas, a negociação continua complicada, mas o jogador e os seus empresários estão por lá. Temos falado sistematicamente com eles. São quase 6 horas de fuso horário, mas isso não atrapalha as negociações, disse lá o Marcos Braz. Na sequência, o dirigente afirmou que não vai desistir do Claudinho, justamente pelo esforço que os agentes dele e o próprio jogador têm feito para fechar a transferência para o mais querido do mundo. Vamos ficar com a proposta em cima, tanto para o jogador quanto para o clube, para que sejamos justos com o esforço que ele está fazendo por lá, concluiu o Marcos Braz. Aí eu te pergunto, você acha uma boa o Flamengo continuar insistindo no Claudinho? Coloca aí. Agora eu tenho um pedido para te fazer em nome da nossa amizade. Se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora mesmo no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto, simples assim, foi de graça, não custou nada e você me ajudou demais. Muito obrigado. Essa aqui é preocupante. O ídolo eterno e inesquecível na história do Flamengo, Adílio, enfrenta jogo mais difícil dos seus 68 anos. O Brown, como era conhecido nos tempos de jogador, vive uma batalha contra um câncer no pâncreas. O campeão mundial pelo Flamengo em 1981 está internado em um hospital da freguesia Jacarepaguá, aqui no Rio de Janeiro. Pelo bem do neguinho bom de bola, outra alcunha da lenda, o Coluna do Fla criou uma corrente para a recuperação do ex-atleta do Flamengo. Nas redes sociais, alguns torcedores já fazem correntes pela recuperação do Adílio. Em março, o Brown passou por uma cirurgia após dores intensas no estômago e no abdômen, e o procedimento obteve sucesso. Na época, o Andrade, parceiro do meio de campo, falou ao Coluna do Fla que a situação a princípio não preocupava. Porém, o quadro de Adílio se agravou e o jogador precisa de corrente positiva da torcida rubro-negra. A reportagem do Coluna do Fla recebeu a informação que alguns jogadores estavam indo para o hospital visitar o ídolo. Casos como Rondinelli e Júlio César Urigeller. Esse último, inclusive, estava participando de eventos em Sergipe. Largou tudo e antecipou o retorno para o Rio de Janeiro para ficar do lado do seu amigo de longa data. Vamos todo mundo junto aqui orar pela recuperação do nosso querido Adílio. Deus está no comando, meu querido, tudo de bom para você. Bom, por enquanto foi isso, espero que você tenha gostado do nosso programa, muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui, um grande abraço, não esquece de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas esse nosso programa para a gente crescer o nosso canal, eu conto muito com você, bora ser feliz, pra cima deles, Mengão!